Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Ayrton Lima e hoje vamos refletir sobre Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Neste momento do ministério de Jesus, as multidões crescem, mas também crescem a oposição e a superficialidade dos seus ouvintes. É nesse cenário que Jesus decide ensinar de uma nova forma, por parábolas. Ele se afasta um pouco da praia, senta-se no barco e ali começa a revelar os segredos do reino em linguagem simbólica, acessível apenas aos que têm ouvidos para ouvir. Vamos mergulhar na parábola do semeador e nos ensinamentos que seguem, atentos não só à palavra de Jesus, mas também ao coração com o qual os recebemos. Vamos lá? Marcos, capítulo 4, versículo 1. Jesus começou outra vez a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se ajuntou a ele, de maneira que ele entrou num barco e ficou sentado no mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Jesus começou outra vez a ensinar. Mas agora algo muda. Um novo método aparece, com um propósito preciso. Ainda que o ensino alegórico estivesse presente antes, é nesse momento do ministério que as parábolas passam a ocupar o centro. Elas se tornam o modo escolhido por Jesus para se comunicar. À medida que as multidões crescem, a oposição se torna mais intensa e os seguidores rasos se multiplicam. Então, o mestre passa a usar parábolas como uma linha divisória. De um lado, elas revelam os segredos do reino aos discípulos verdadeiros. Do outro, escondem esses mesmos segredos dos corações endurecidos. Nessa ocasião, Jesus escolhe ilustrar certas características do reino por meio dessas histórias simples, mas profundas. O cenário é a beira-mar, muito provavelmente o Mar da Galileia. Novamente, a pressão da multidão é tanta que Jesus se vê forçado a entrar no barco, afastando-se um pouco da margem. Ali ele se senta, como era costume de um mestre judeu, e começa a ensinar. É possível imaginar a cena. O mestre no barco, a água entre ele e o povo, e a multidão em pé na praia, lado a lado, buscando um espaço para ouvir. Todos os olhos voltados para ele. O ambiente é simples, mas tem força. A água serve como um canal natural de som, levando sua voz até os ouvidos atentos. Alguns lugares da Palestina possuem essa acústica natural. A simplicidade da cena contrasta com a profundidade do que será ensinado. O reino será descrito em parábolas, não para entreter, mas para revelar ou ocultar. Tudo dependerá da disposição do coração de quem ouve. Versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia-lhes em seu ensinamento. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Jesus adota uma forma que tocava o coração do povo oriental, a parábola. Não era apenas uma comparação ou um provérbio. Era um modo vivo e acessível de trazer à luz verdades profundas, escondidas aos olhos superficiais. Assim como os sábios do passado, Jesus lança a mão desse estilo para tornar o ensino mais marcante, mais agradável, mais memorável. Os rabinos já usavam parábolas, mas os temas variavam. Enquanto alguns preferiam as histórias palacianas, voltadas a reis e cortes, Jesus opta pelo campo. Ele fala da lavoura, da semente, do sol. A natureza se torna um espelho das realidades eternas. Em cada imagem simples, há uma profundidade que se revela apenas a quem ouve com o coração. Por meio dessas histórias, Jesus traduz o invisível. Ele não diz tudo de forma direta. Ele provoca, convida à escuta interior. Sua voz ecoa como um enigma para quem não quer entender, mas como luz para quem busca compreender. A parábola é assim um caminho. E Jesus, o Mestre, caminha com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Versículo 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Ouvi, uma palavra curta, mas dita com intenção. Provavelmente com a voz elevada, firme, que cortava o burburinho da multidão e chamava os distraídos à atenção. Ouvi. Como quem diz, parem, silenciem-se, escutem com o coração. Então Jesus começa. Eis que o semeador saiu a semear. Nenhuma outra intenção, nenhum outro propósito. Ele não saiu para impressionar, para mostrar habilidade, para se fazer admirar. Ele saiu simplesmente para semear. Essa é a imagem que Jesus oferece. O semeador, com sua mão cheia de sementes, andando pelo campo, com o olhar fixo no que precisa ser feito. Assim deve ser o verdadeiro mensageiro de Deus. Alguém que sai não por vaidade, mas por missão. Alguém que carrega a boa semente, a palavra, e busca com esperança que ela encontre um solo fértil
no coração dos que o ouvem. É um convite à atenção e à reflexão. O que estamos fazendo com a semente que nos é lançada? Versículo 4. E acontecia o que, enquanto semeavam, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Enquanto o semeador caminhava espalhando a semente, parte dela caiu junto ao caminho, onde o solo estava duro, compactado pelos passos constantes de muitos pés. Ali a semente ficou exposta, repousando sobre a superfície, vulnerável à vista de todos. Os pássaros vieram e a comeram rapidamente. Não havia como um semeador evitar isso. O problema não estava em sua diligência, mas no estado do solo. Assim também acontece quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, mas não encontra acolhida no coração. A responsabilidade não recai sobre o mensageiro, mas sobre o coração endurecido que rejeita a semente, e sobre o inimigo que vem para arrebatar o que foi lançado. É um chamado para refletirmos. Como está o solo do nosso coração? Estamos permitindo que a semente penetre ou ela permanece exposta, fácil para ser retirada? Versículo 5. E outra caiu em pedregulhos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. A semente caiu sob pedregulhos, um solo que não é simplesmente terra misturada a pedras, mas uma camada fina sobre uma rocha sólida. Assim como essa terra rasa, algumas pessoas têm corações superficiais, que rapidamente recebem a semente da palavra, manifestando um entusiasmo imediato. Porém, por não terem raízes profundas, sua fé logo murcha e desaparece diante das primeiras dificuldades. São aqueles que se impressionam com facilidade, mas que não permanecem firmes, deixando que a falta de profundidade os faça perder aquilo que pareciam ter alcançado. Essa parábola nos convida a refletir se a nossa fé está enraizada com firmeza, capaz de resistir aos desafios, ou se é apenas um brilho passageiro que se apaga rapidamente. Versículo 6. Mas, quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. O calor do sol, que primeiro estimulou a rápida germinação da semente, logo se torna implacável e queima a terra plana. Assim acontece com aqueles que recebem a palavra de Deus com entusiasmo superficial, mas sem raízes profundas no coração. Quando as dificuldades, perseguições ou provações surgem, coisas que não esperavam, sua fé não resiste. Esses corações não foram devidamente preparados, não foram arados nem quebrados pela convicção da própria culpa. Por isso, ao enfrentar o escândalo da cruz ou os desafios da vida, facilmente tropeçam e abandonam a doutrina e a comunhão com Cristo. A ausência de uma raiz forte os faz suportar apenas os tempos fáceis, mas não a verdadeira aprovação. Essa passagem nos chama a examinar se nossa fé está firmemente enraizada, capaz de resistir nos dias de sol forte, ou se murcharemos ao primeiro sinal de dificuldade. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A semente que cai entre espinhos representa aqueles que recebem a palavra em um coração aparentemente preparado, uma terra arada, mas que não foi devidamente limpa. Esses espinhos simbolizam os cuidados do mundo, as ansiedades e distrações que dividem a mente e sufocam o crescimento da semente da fé. Assim, a palavra, embora plantada, não consegue frutificar, porque é dominada pelas preocupações terrenas que roubam a atenção e a força do crente. Esse versículo nos convida a refletir. O que está sufocando a fé em nossos corações? Que cuidados mundanos e ansiedades temos permitido crescer, impedindo que a palavra dê frutos em nossa vida? Versículo 8. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, que subiu e cresceu. E um deu 30, outro 60 e outro 100. A semente que caiu em boa terra representa aquele coração preparado, profundo, limpo e bem arado, onde a palavra de Deus encontra terreno fértil para germinar e crescer. Aqui, vemos que a boa terra não produz frutos iguais para todos. Uns dão 30, outros 60 e outros 100. Isso nos mostra que, embora a palavra seja a mesma, os resultados variam conforme a disposição e a qualidade do coração que a recebe. Há diferentes níveis de frutificação, mas o importante é que ela produz e cresce. Ouvir a palavra não é suficiente. O modo como ela é recebida, guardada e cultivada determina o quanto ela transformará a vida. Que possamos refletir se somos esse solo bom, dispostos a acolher e permitir que a semente produza frutos abundantes e duradouros. Versículo 9. E disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com essa frase simples e profunda, Jesus nos chama a atenção para algo essencial. Ouvir não significa apenas captar sons, mas estar disposto a escutar com o coração aberto. Muitos possuem ouvidos físicos,
mas não têm ouvidos para ouvir. Fecham-se para a verdade que poderia transformar suas vidas. Esse convite é um apelo para que sejamos receptivos, atentos e espirituais em nossa escuta da palavra. Que Deus nos conceda essa graça, a capacidade de ouvir com todo o coração e discernir o que é vital para a vida eterna. Versículo 10. E quando Jesus esteve só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntaram-lhe acerca das palavras. Após ensinar diante da multidão, Jesus se retira para um lugar mais reservado, longe do barulho e das pressas da multidão. É nesse momento de silêncio que aqueles mais próximos a ele, não apenas os 12 discípulos, mas também outros seguidores dedicados, aproveitam para buscar entendimento. Eles desejam compreender melhor as palavras, aquelas palavras enigmáticas que guardam profundas verdades do reino de Deus. Essa cena nos convida a valorizar os momentos de quietude e proximidade com o Mestre, onde as dúvidas podem ser esclarecidas e a fé fortalecida. Versículo 11. E respondeu-lhes: A vós é concedido o mistério do reino de Deus, mas os que são de fora, todas essas coisas se fazem por meio de parábolas. Jesus explica que a compreensão profunda do reino de Deus é um privilégio concedido a poucos, aqueles que estão verdadeiramente ligados a ele e à sua mensagem. Para os que permanecem de fora, as verdades mais profundas são escondidas por meio das parábolas. Esse mistério não é segredo para ser guardado egoisticamente, mas um dom dado aos que buscam com o coração aberto, enquanto a linguagem das parábolas protege a essência do reino daqueles que não desejam ou não estão preparados para receber. Essa palavra nos desafia a buscar essa intimidade com Cristo que revela, em silêncio, o que muitos não conseguem entender. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para não haver de se converterem e sejam perdoados. Aqui somos chamados a refletir sobre a dura realidade do endurecimento espiritual. Jesus revela que as parábolas não apenas um meio de ensinar, mas também um véu que oculta a verdade do que estão fechados para ela. É um triste destino quando, mesmo vendo e ouvindo, o coração permanece insensível, incapaz de compreender e responder. Essa cegueira é consequência da repetida rejeição da luz divina, uma condição em que o próprio Deus permite que o coração se endureça para que não haja arrependimento nem perdão. É um alerta severo que nos chama a examinar se estamos verdadeiramente abertos para enxergar e ouvir a palavra, para que não percamos a oportunidade da transformação e da vida que ela oferece. Versículo 13. E disse-lhes: Não sabeis o significado dessa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Jesus, com firmeza e cuidado, dirige uma repreensão suave a seus discípulos, destacando a importância de compreender bem aquela parábola. Afinal, se eles não entendem o básico, como poderão captar o sentido das demais, que podem ser ainda mais complexas? Essa pergunta de Jesus nos convida a refletir sobre a nossa própria busca por entendimento espiritual. É um chamado para que nos esforcemos para compreender as verdades divinas, pois elas são a chave que abre o significado de muitas outras lições. Ele mostra que o conhecimento das Escrituras e das parábolas não é apenas para o saber intelectual, mas para que possamos ensinar e crescer na fé, conduzindo outros também à luz do reino de Deus. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Nessa breve frase, somos convidados a contemplar a figura do semeador, que representa Jesus Cristo e todos aqueles que fielmente anunciam o Evangelho. A semente que ele lança não é qualquer coisa, mas a palavra de Deus, poderosa e viva, capaz de transformar corações e vida. Assim como o semeador espalha sementes com propósito, o proclamador do Evangelho entrega a mensagem divina com a esperança de que ela encontre solo fértil em cada coração. Essa imagem nos lembra que a missão de levar a palavra é contínua e que cada semente lançada tem potencial para brotar e gerar vida nova, quando encontrar receptividade. É um chamado para que estejamos atentos e abertos a receber a semente que Deus nos oferece. Versículo 15. E estes são os de junto ao caminho, nos quais a palavra é semeada, mas depois de ouvirem, Satanás logo vem e tira a palavra que foi semeada neles. Nesse versículo, Jesus descreve aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a recebem com negligência, como sementes lançadas à beira do caminho, onde a terra é dura e pisada, incapaz de permitir que a semente penetre. São muitas barreiras que podem endurecer a mente e o coração de uma pessoa. O orgulho que não reconhece a própria necessidade, o medo ou a recusa em aceitar verdades que confrontam sua forma de vida, ou até mesmo um caráter fechado, que rejeita o novo. Para esses, a palavra não encontra solo fértil. Ela apenas repousa superficialmente, exposta e vulnerável. E assim, como as aves que imediatamente se apoderam das sementes deixadas no caminho,
Satanás logo aparece para arrancar do coração aquilo que poderia ter germinado e dado vida. É um alerta profundo para que examinemos como estamos ouvindo a palavra, para que não permitamos que ela seja tomada antes mesmo de criar raízes em nossa vida. Versículo 16. E semelhantemente, estes são os que se semeiam em pedregulhos, os que, havendo ouvido a palavra, logo a recebem com alegria. Aqui Jesus fala daqueles cujo coração é como um solo pedregoso, uma camada superficial e dura que não permite um raizamento profundo. São pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria e entusiasmo, mas sem reflexão ou compromisso sério. Esse tipo de coração é parecido com aqueles que rapidamente se deixam levar pelas modas ou novidades, mas também as abandonam com facilidade quando surgem dificuldades. A vida dessas pessoas está cheia de projetos iniciados e não concluídos. E assim também é com sua fé, um fogo intenso que logo se apaga. O cristianismo exige uma fé inteligente, capaz de enfrentar desafios, e não apenas uma emoção passageira. A alegria momentânea pode parecer verdadeira, mas sem raiz, ela não se sustenta diante das provações. Que possamos refletir sobre a profundidade da nossa fé, para que não sejamos apenas alegria momentânea, mas compromisso firme. Versículo 17. Mas não têm raiz em si mesmo. Em vez disso, são temporários. Depois, quando se levanta a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam na fé. Nesse versículo, somos convidados a contemplar a fragilidade de uma fé que não tem raízes profundas. Esses corações superficiais recebem a palavra com entusiasmo, mas sem um compromisso duradouro, e por isso são temporários, passageiros. Quando surge a tribulação ou a perseguição, momentos de desafio e provação, a fé que parecia firme logo tropeça e se desfaz. Essa fé rasa não sustenta o peso da dificuldade, porque não houve um verdadeiro enraizamento na verdade. Muitas vezes, ministros sinceros veem a tristeza dessas almas que se aproximam e depois se afastam, sem frutos que confirmem uma transformação genuína. O semeador fez sua parte fielmente, mas o solo raso não permitiu que a palavra crescesse. Por isso, a verdadeira obra do Espírito Santo exige um coração aberto, quebrantado, onde as raízes possam penetrar profundamente, rompendo as pedras e couraças da alma. Sem isso, não haverá colheita abundante para Deus. Versículo 18. E outros são os que se semeiam entre espinhos, os que ouvem a palavra. Nesse versículo, somos chamados a refletir sobre aqueles cujo coração é como um terreno onde, apesar da terra ter sido arada, ainda crescem espinhos que sufocam a semente. Esses são os que ouvem a palavra, mas vivem tão ocupados, tão tomados por inúmeros interesses e preocupações, que a mensagem de Deus fica sufocada e sem espaço para florescer. A vida moderna, com sua pressa e multiplicidade de tarefas, muitas vezes deixa pouco tempo para a oração, para o estudo da Escritura e para a verdadeira comunhão com Deus. Não são necessariamente os males evidentes que afastam o crente, mas sim as coisas boas e legítimas que roubam seu tempo e sua energia. O perigo está em permitir que o bom se torne um inimigo do que é ótimo, fazendo com que Jesus perca o lugar mais elevado em nossas vidas. Assim, a semente da palavra, embora lançada em solo aparentemente preparado, é sufocada pelos espinhos das distrações, do cansaço e das preocupações que não deixam a fé crescer plenamente. Versículo 19. Mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e as cobiças por outras coisas entram, sufocam a palavra e ela fica sem gerar fruto. Esse versículo nos traz uma reflexão profunda sobre os inimigos silenciosos que ameaçam a vida espiritual. As preocupações do mundo são aquelas ansiedades e cuidados relacionados a tudo que envolve essa era passageira, que nos desviam da verdadeira fé. A sedução das riquezas promete felicidade e satisfação, mas é uma promessa enganosa, incapaz de cumprir o que oferece. Além disso, as cobiças por outras coisas, desejos e ambições diversas, competem pelo espaço do coração, sufocando o coração onde a palavra foi plantada. Imagine um terreno cheio de arbustos e ervas daninhas que crescem junto com a semente, cercando-a e impedindo seu desenvolvimento. Assim é o coração dividido, cheio de tantas demandas e interesses que não deixam a fé florescer e dar frutos. Mesmo que a palavra pareça crescer, sua vida acaba sendo estéril, incapaz de produzir o fruto que Deus deseja. Que essa imagem nos faça examinar onde está o nosso coração. Se estamos permitindo que as distrações desse mundo tomem o lugar que só Jesus deve ter. Versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra. Os que ouvem a palavra, recebem-na e dão fruto, 30, e outros 60, e outros 100. Nesse versículo, encontramos a imagem da boa terra, que representa aqueles que ouvem a palavra e a recebem de coração aberto.
São pessoas sinceras, dispostas a aprender, que escutam com atenção, compreendem profundamente e transformam essa mensagem em ação, produzindo frutos genuínos. É como um solo fértil, preparado para colher a semente, onde a palavra pode enraizar e crescer plenamente. Sabemos que ninguém pode tornar seu coração bom sem a ação divina, mas cabe a cada um buscar a graça que transforma e abre o solo interno. Nem todos produzem a mesma quantidade de frutos, uns 30, outros 60, outros 100, mas todos mostram a presença viva da palavra. Para aqueles que pregam, essa parábola traz esperança. Embora muitos não respondam plenamente, a semente lançada produz frutos certos e variados, e a colheita virá no tempo de Deus. Que possamos, portanto, cultivar um coração aberto, paciente e perseverante, confiando que o Senhor fará germinar e frutificar a semente de Sua palavra em nós. O que eu chamo a atenção aqui? Marcos nos apresenta não apenas a parábola do semeador, mas também a explicação que Jesus oferece em particular aos discípulos. Essa explicação é um chamado à atenção, à vigilância e à profundidade. Por isso a pergunta que permanece: estamos ouvindo como discípulos atentos ou como a multidão dispersa? Que a palavra encontre em nós um coração fértil, sincero e disposto a frutificar abundantemente para o reino. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!